Olá, estamos aqui para mais uma edição do Palavra Aberta para conversar sobre a Lei 14.066 de 2020, sancionada dia 1º de outubro pelo Presidente da República, que aumenta as exigências para as mineradoras hidrelétricas quanto à segurança das barragens. A lei proíbe o uso de barragens construídas pelo método chamado amontante e prevê multas administrativas de 2.000 até R$ 1 bilhão para as empresas que descumprirem as normas de segurança. Além das multas, o infrator pode sofrer penalidades que vão de advertência até perda dos direitos de exploração mineral ou de outros benefícios fiscais concedidos. E para conversar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, que foi o relator da matéria aqui na Câmara dos Deputados. Eu sou Fernando Gomes e esse é o Palavra Aberta, agora gravado em formato digital. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Obrigado, Fernando, obrigado à Palavra Aberta, estamos sempre à disposição. Deputado, eu pediria ao senhor que nos falasse inicialmente aí sobre a importância da aprovação dessa lei e os principais aperfeiçoamentos que ela traz em relação à legislação anterior. Essa lei veio, acho que, para fechar uma lacuna. Nós tivemos os acidentes de Mariana e Brumadinho, principalmente, e vemos que, principalmente em Minas Gerais, nós temos muita barragem montante. Essas barragens montantes são aquelas que são alteadas ao longo do tempo, de acordo com a necessidade, com rejeitos de minério. E não é um método hoje considerado seguro. Então, com esse projeto, nós proibimos barragem montante, nós damos prazo até o ano 2022, para quem tiver barragem montante puder fazer a sua descaracterização. O projeto inicial falava em descaracterização completa. Nós temos alguns problemas na descaracterização, porque fazendo isso, você retirando o rejeito, você pode também romper a barragem. Então tem que ter muito cuidado. Então nós falamos em reforço de barragem, nós falamos de descaracterização, nós falamos em dar outro uso a essas barragens, mas o certo é que, a partir de agora, é proibido barragem de montante no Brasil. Fora isso, temos as multas, como você falou, temos garantias e temos principalmente um programa emergencial que tem que ser apresentado por quem tiver mexer com barragem para as localidades e quem mora ao entorno dessa barragem, para que as pessoas possam saber o que fazer em caso de algum sinistro. Esse é um ponto importante, né, deputado? O senhor falou das garantias, né? Hoje é prevista a possibilidade dos órgãos de fiscalização exigirem até 2 anos alguma garantia financeira para a cobertura dos danos provocados pelas hidrelétricas e barragens que forem consideradas de médio e alto risco. Como é que isso vai funcionar na prática? Você tem algumas agências, né? Inicialmente, esse projeto foi pensado muito para barragem de mineração. Só que nós temos barragens de hidrelétricas, né? Trabalhando com energia. Nós temos barragens no agronegócio, no campo também, que fazem açudes e assim. Então, quando se trata de barragem, nós saímos do aspecto de mineração e de um aspecto muito mais amplo. Então, as agências têm as suas características de cada barragem. Então, elas são colocadas como médio, alto ou baixo risco, ou baixo dano. Então, as empresas vão precisar fazer alguma garantia, como garantia de seguro, ou como algum depósito, ou alguma garantia financeira, quando elas forem consideradas pelas agências que regulam de alto risco e alto dano. Então, essas teriam que ter uma garantia real para que, no caso de um sinistro, você não fique dependendo somente do poder público. E os serviços que precisam ser feitos de emergência, de recuperação, principalmente de recuperação ambiental, não fique depois a empresa falida e você fique tudo para cima do poder público. Então, essas são garantias que nós colocamos. Logicamente, você precisa ter alto risco e alto dano, porque senão você estaria encarecendo também, principalmente eu teria uma repercussão, falando com a ANEEL, no rebatimento dessas garantias numa conta de luz, por exemplo, numa barragem hidrelétrica que não tem alto risco nem alto dano. Então, são características de cada barragem, e as barragens de mineração têm muito mais risco e dano, porque são barragens antigas e principalmente essas que são no método montante. Esse é um ponto complicado, né? Porque tem que se manter a segurança, mas, ao mesmo tempo, você não pode encarecer o custo das empresas de operarem, né? Por isso que nós vamos graduar entre alto risco e alto dano, né? Quando você tem um alto risco, é o alto risco de rompimento. E você tem um alto dano, seu dano causado à sociedade. Se você tem uma cidade próxima, se você tem uma vila próxima, se você tem muitos moradores próximos,
você tem um alto dano, né? Você tem uma possibilidade de uma contaminação de um rio, como no caso aconteceu em Brumadinho, você tem um alto dano. Então, você não pode tratar todos de maneira igual, você tem que tratar cada um dependendo da sua qualificação. Escalonado. Deputado, outro ponto importante, né? O senhor aí na relatoria ampliou bastante o rol de infrações e também reduziu o prazo aí para andamento desses processos administrativos, né? Como é que era e como é que ficou com essas modificações que o senhor introduziu aí na lei? O grande problema no Brasil, acho que não é só nesse problema da barragem, no modo geral. Você entra com licença ambiental, por exemplo, leva 10 anos para tirar uma licença. Você entra com uma renovação de um processo, leva 10 anos para tirar uma licença ambiental. Então, o poder público não pode ter esse tempo todo para que você mexa com algo tão sensível como é o caso de barragem. Então, nós estamos dando prazo. Quando você entra com uma agência, pode entrar com uma reclamação junto com a empresa, ela tem prazo para responder, são 20 dias, são 30 dias. Nós estamos dando prazo para que essas respostas sejam ágeis e que a burocracia, né, essa burocracia brasileira que está enraizada no serviço público, principalmente, a gente não atrapalhe e não faça com que a burocracia seja a travanque, nós resolvermos o problema e evitarmos o dano. Então, a ideia é que você dê prazos bem ágeis, para que esses prazos sendo cumpridos, nós possamos dar um resultado e esse dano possa ser evitado. Principalmente, um outro ponto que nós estamos trabalhando fora o projeto é apenas o início de uma conversa, dotar a Agência Nacional de Mineração de estruturas, né? O que nós vimos em Brumadinho é que essas análises de barragem, que podem e devem ser feitas pela empresa operadora, ela também precisa ser feita pela agência reguladora. Ela não pode apenas acatar o que vem das empresas. Ela precisa ter um respaldo técnico, se não de próprios técnicos, mas de empresas terceirizadas, mas que prestem serviço ao poder público, à agência, para fiscalizar o que as empresas estão fazendo e estão mandando como notícia que estão realmente fazendo. Então, essa checagem precisa ser feita com prazos determinados, prazos curtos, que foram introduzidos na lei. Ela precisa regular e fiscalizar, né, deputado? Que é o papel dela, né? O problema é que a agência tem muito poucos técnicos, ela herdou, né, o DNPM, que era um órgão já antigo, quer dizer, você tem mais da metade da força de trabalho da DNPM aposentou, você não teve nenhum concurso novo para a agência. Agora, não precisa, às vezes, nem fazer o concurso, mas ela pode fazer terceirizando o serviço, mas ela precisa ter recurso para isso. Ela precisa estar estruturada para isso, para que ela faça a fiscalização. Não adianta fazer a lei se essa lei não for fiscalizada. Deputado, a gente já está indo aqui para o final do programa. Eu pediria ao senhor aí que fizesse os comentários finais sobre a importância da aprovação da lei para as empresas e também para as populações que vivem aí próximas a essas barragens hidrelétricas de uma forma assim, bem resolvida, por favor. Eu acho que, bem rápido dizer que eu acho que foi uma lei que todo mundo ganhou. Nós temos no Brasil, o meu estado do Pará, por exemplo, tem um casamento indissolúvel com a mineração. Nós precisamos que a mineração seja um vetor de desenvolvimento econômico, social para a nossa região. Nós precisamos fazer isso. Com isso, a gente traz as empresas mais próximas da população. Nós temos que debater mais com a sociedade, debater mais com a sociedade ao entorno dela. Tem que ter essa participação através desse projeto emergencial de algum fato ocorra. E, principalmente, também não encarecemos demais a produção para inviabilizar o setor. Então, a ideia foi um equilíbrio entre garantia de direitos da sociedade e também manter o equilíbrio econômico e financeiro das empresas para que possam continuar investindo, gerando emprego, pagando royalties, pagando CEFEM e contribuindo para o crescimento do nosso Estado, do nosso Brasil. Deputado, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados aqui no Palavra Aberta. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado também, estamos sempre à disposição. Obrigado. Eu conversei com o deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, sobre a Lei 14.066 de 2020, que aumenta as exigências para as mineradoras hidrelétricas quanto à segurança de barragens. Se você quiser assistir a esse ou a outro dos nossos programas, é só acessar o site da Câmara ou as nossas páginas no Facebook, YouTube e Twitter. A você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até a próxima.